Quantas vezes já ouvimos uma história real, mas os relatos são tão estranhos que mesmo que algumas pessoas acreditem, fica difícil decidir o que é ou não real. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu trarei uma história conhecida em todo o mundo. A lenda do chupa-cabras. E como de praxe, eu já queria pedir para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo para dar uma moral pro canal. E se quiserem me ajudar mais ainda, eu também peço que vocês considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim vocês sempre vão saber quando tiver vídeo novo por aqui. Mas basicamente, toda quarta sai um short relacionado ao episódio que é lançado aos domingos. Então assistam também aos shorts e deixem o seu like lá também para dar uma força extra pro canal. Mas agora, sem mais delongas, vamos à lenda. E a lenda do chupa-cabra surgiu em Porto Rico, mas ela ganhou fama internacional. E isso porque mesmo que ela predomine em países da América Latina, há relatos de avistamentos de chupa-cabras desde Maine e Oregon nos Estados Unidos até o Chile. Porém, esses relatos não se restringem ao continente americano, e na verdade muitos avistamentos já se espalharam até mesmo para países como a Rússia e as Filipinas. E tudo isso começou no final da década de 90, quando em várias localidades rurais ao redor do mundo, milhares de pessoas começaram a presenciar alguns ataques inexplicáveis aos seus animais, que eram então encontrados mortos e drenados de sangue sem nenhuma razão aparente. E devido à estranheza da situação e ao fato de que a mesma coisa estava acontecendo em diversos países diferentes, a mídia internacional começou a destacar essa lenda macabra, que é contada mais ou menos assim. Era uma noite sem lua, do tipo que a escuridão parece engolir qualquer fazendinha do interior. O vento soprava forte, carregando consigo o cheiro da terra úmida e o som distante de galhos se quebrando ao relento. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos murmúrios dos animais no estábulo, mas naquela noite algo estava errado. O fazendeiro notou primeiro um silêncio incomum. Os cães, sempre alertas durante a noite, estavam escondidos, se recusando a sair de suas casinhas mesmo quando eram chamados. Algo os tinha aterrorizado. Sentindo um calafrio subir pela sua espinha rapidamente, o fazendeiro pega uma lanterna e uma espingarda e se encaminha ao lado de fora de sua casa. Uma ansiedade crescente toma conta do seu ser enquanto ele se dirige ao estábulo para averiguar o que podia ter acontecido por ali. Conforme se aproximava, o cheiro metálico no ar se intensificava. Algo estava muito errado. A cada passo, o fazendeiro sentia um medo sinistro e inexplicável percorrer por todo o seu corpo. Quando abriu a porta do estábulo, a luz da lanterna revelou uma cena digna de um pesadelo. Várias cabras estavam caídas no chão, imóveis, seus corpos rígidos, mas o mais estranho pareciam ser os pequenos buracos no pescoço de cada uma delas, como se algo tivesse perfurado suas peles e sugado suas vidas. E nos seus ferimentos, nenhum sangue à vista. O fazendeiro cambaleia para trás e é então que ouve um sussurro, não de uma voz, mas de algo mais primordial, vindo de fora dali, da escuridão que envolvia a fazenda. Tremendo, ele seguiu o som vagarosamente, um medo palpável pulsando em seu peito. Ele sentia que a qualquer momento, o que quer que fosse que tivesse feito aquilo com suas cabras, ouviria os batimentos do seu coração e o atacaria, rendendo-o ali mesmo. A escuridão parecia viva, densa, e ele sentia que estava sendo observado por olhos que não conseguia ver. Subitamente, sua lanterna começou a falhar, piscando em intervalos rápidos, até que a luz se apagasse por completo. Na escuridão, ele ouviu o som mais perturbador de sua vida, uma respiração pesada, ofegante, baixa e irregular, como se algo inumano estivesse logo atrás dele. Ele se vira de súbito. E quando sua lanterna pisca uma última vez, ele acaba revelando uma silhueta agachada a alguns metros de distância. O que quer que fosse aquilo, era algo pequeno e acinzentado, mas a maldade que emanava da criatura era palpável.
O fazendeiro não conseguia se mexer, apenas a fitava perplexo, observando com cuidado aquele ser. Os olhos da criatura brilhavam como uma luz intensa e vermelha, e sua boca estava manchada de um líquido vermelho escuro. Em suas costas, espinhos longos refletiam a pouca luz que os encontrava. Mas ao ver seus dentes pontiagudos e sua língua, o fazendeiro congelou de terror, incapaz de se mover, mesmo se ele quisesse. De repente, a criatura deu um passo para frente, emitindo uma mistura de rosnado e grito bem agudo, que fez com que o fazendeiro tapasse os ouvidos e tropeçasse para trás. Seu corpo paralisado de medo caiu de maduro no chão. Mas antes que ele pudesse reagir e pegar sua espingarda, que se encontrava caída ao seu lado, a criatura desapareceu na escuridão, tão rapidamente quanto havia aparecido. A noite parecia mais escura agora, como se a própria escuridão tivesse conspirado para esconder o animal misterioso. O fazendeiro correu de volta para sua casa, trancando todas as portas e janelas. O som da respiração macabra daquele bicho ainda ecoava em sua mente. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficou de pé na sala, em estado de alerta, com sua espingarda na mão em prontidão, olhando pela janela, enquanto ouvia o som daqueles passos curtos e rápidos, ecoando por toda a fazenda como um aviso silencioso de que a escuridão havia tomado aquele lugar. Foi apenas quando o sol finalmente começou a aparecer no horizonte que o fazendeiro se aventurou a sair. Pelo caminho, ele foi encontrando mais cabras mortas, suas carcaças espalhadas como se fossem brinquedos quebrados. Não havia sinal nenhum daquela criatura, apenas as marcas de suas pegadas por todo o canto. E enquanto olhava para o céu claro do amanhecer, uma certeza aterrorizante tomou conta do fazendeiro. O chupa-cabras tinha o descoberto e estava faminto por mais. E o relato da lenda termina aqui. Ok, mas como surgiu essa história toda, Jéssica? Pra gente responder essa pergunta, nós precisamos voltar ao ano de 1995, um ano muito especial para a humanidade, porque nascia uma estrela. Em Orocovis, uma municipalidade de Porto Rico, 8 ovelhas foram encontradas mortas no dia 11 de março de 1995. De acordo com as testemunhas, cada um desses animais tinha 3 marcas de perfuração bem estranhas no peito, e todos eles tinham sido completamente drenados de sangue. Em agosto daquele mesmo ano, mais 150 animais também seriam encontrados mortos, todos com as mesmas características. E foi então que a comunidade porto-riquenha começou a espalhar que aquilo era obra do chupa-cabras. Nossa, Jéssica, mas como que eles já sabiam do chupa-cabras? Então, gente, isso porque esse relato nunca começou em 1995, mas sim na década de 70. Ha! Eu enganei vocês, como vocês são inocentes. E, no estado do Texas, em meados de 1970, vários animais foram encontrados também mortos e drenados de sangue, mas pelo que testemunhas tinham descrito como uma espécie de condor. E sim, se você já teve aulas de literatura no ensino médio, você com certeza já ouviu falar em um condor. Gente, mas você já viu um? Olha como esses animais são horrorosos e pavorosos, cruz credo! Se, hipoteticamente, a minha geração do romantismo fosse descrita como condoreira, eu levaria isso como uma afronta pessoal. Se, no caso, eu soubesse como que esse animal era na vida real. O que eu nem fui descobrir, tipo, outro dia desses, né? Mas ok. Mas enfim, o animal misterioso foi descrito como um condor porque ele não tinha deixado nenhuma marca de pegada no chão. E algumas pessoas que afirmavam terem visto esse ser disseram que ele era meio que um bípede, mas que ele também voava. O que nos leva, então, ao ano de 1994, já em Porto Rico, quando uma dona de casa, a Joyce Murphy, foi chamada aos berros pelos filhos que encontraram de 4 a 6 criaturas cinzas debaixo da sua cama. E foi nesse momento que a Joyce pegou uma vassoura para se defender. Parece que essa daí sabe brincar da brincadeira da barata, não é mesmo? E com a vassoura na mão, a Joyce conseguiu assustar essas criaturinhas estranhas pro lado de fora da casa. O que nos leva então
de volta ao ano de 1995, quando todos aqueles animais saem morrendo. E em um dia fatídico ainda em Porto Rico, o dia 19 de novembro de 95, um domingo, só que agora na cidade de Quagas, no centro-norte da ilha, uma outra coisa inimaginável acontece. Dezenas de perus, coelhos, cabras, gatos, cães e até cavalos e vacas foram encontrados mortos sob circunstâncias também misteriosas. E novamente, todos eles haviam sido drenados de sangue e suas carcaças tinham sido deixadas para trás no chão. Mas não foram apenas os corpos exsanguinados que inquietaram os moradores. Em um dos incidentes, por exemplo, uma das testemunhas relatou que uma criatura cinza havia arrombado uma janela do quarto de sua casa, destruído um ursinho de pelúcia e deixado para trás uma poça de gosma e um pedaço de carne branco e rançosa no parapeito da janela. Com esse relato, várias outras testemunhas também começaram a descrever a mesma criatura, acrescentando ainda que ela tinha braços peludos, olhos enormes e brilhantes. Mas o pesadelo não parava por aí. Isso porque apenas poucas horas depois, em uma outra cidade, Canávonas, outro ataque ocorreu. Um morador viu a criatura no seu quintal, emergindo da vegetação, e achou que era um fantasma. Esse morador era eu. Cara, sou eu. Não é mesmo? O que mais podia ser? Um urso? Não, você tá em Porto Rico, né? Podia ser um lobo? Podia ser um jaguar? Não, é um fantasma. Só que aí, esse ser, né, mordeu o cachorro da família antes de desaparecer novamente e do nada. O morador, que estava abalado, descreveu essa criatura como algo que pertencia à família dos macacos, mas que não era exatamente um macaco, né? Então, parece que essa criatura estava evoluindo. Ela começou como um condor, né? E agora ela já é um primata. O Darwin ficaria orgulhoso. No caso, o Darwin, o meu peixe, né? É você, meu peixinho. Ai, que gostoso, Darwin. Eu fiquei gostoso, mãe. Ui, que coisa gostosa. Porque isso não tem nada a ver com a teoria da evolução do Darwin, mas está mais para a teoria do Lamarck, não é mesmo? Enfim, o morador também falou que essa criatura tinha cerca de 1,20 m de altura, corria como um macaco, mas não tinha cauda. Uma verdadeira abominação da natureza, se você parar para pensar. E vários outros ataques similares se seguiram em outras cidades de Porto Rico durante todo o mês de dezembro de 95, e todos eles envolvendo animais com perfuração no pescoço e exsanguinados. E antes que dezembro acabasse, o chupa-cabras já havia se tornado parte do cotidiano. E em apenas um ano, acredita-se que essa criatura tinha sido responsável por pelo menos 1.000 mortes de vários animais: cabras, ovelhas, gado, galinha e muitos outros. E várias testemunhas foram deixadas para trás, todas elas descrevendo o chupa-cabra como tendo entre 1 metro a 1,80 m, sendo bípede, com grandes olhos ovais e avermelhados. Além disso, as descrições do chupa-cabras também frequentemente incluíam detalhes como um rosto achatado, como se fosse semelhante ao de um símil, um corpo que alguns dizem ser coberto por uma pele toda manchada como a de um sapo, e outros ainda descreviam a criatura como tendo espinhos da cabeça até as costas, com pernas semelhantes à de uma galinha, só que elas terminavam com um pé com 3 dedos ou garras, com quase 15 centímetros de comprimento. E pegadas que correspondiam a essa descrição foram encontradas e fotografadas perto dos restos de vários desses animais mortos e exsanguinados em vários países. E algumas das testemunhas que viram essa criatura também alegam que realmente teriam visto ela pular ou até mesmo voar, né, do chão para uma árvore, da árvore para o chão, e numa velocidade assim muito inumana. Mas, até então, a criatura só estava atacando animais. Porém, no dia 21 de dezembro de 95, perto de Guanica, ainda em Porto Rico, o Oswaldo Cláudio Rosado estava lavando seu carro quando ele foi subitamente agarrado por trás. Ele se virou e se deparou com um ser de pelos pretos, semelhante a um gorila, só que com cerca de 1,60 m. O Oswaldo lutou contra essa criatura, mas não antes de o
suposto chupa-cabras deixar cortes profundos no abdômen do Osvaldo, feitos por unhas ou garras. E foi aí que o terror aumentou, porque o que quer que fosse aquele bicho, seus ataques passaram a não se limitar mais a animais e nem a Porto Rico. E em janeiro de 96, no condado de Isabella, Michigan, 8 bezerros foram encontrados mortos e esfolados da cabeça até as patas. Dias mais tarde, em Oregon, outro bezerro também foi descoberto da mesma forma. E em março de 96, o terror alcançou as áreas rurais de Miami, onde quase 40 animais foram encontrados mortos em uma única noite. E uma testemunha descreveu ter visto uma figura com características caninas, só que com os braços curtos e levantados no ar, de pé, como se estivesse imitando um humano. E no dia 2 de maio de 96, no Vale do Rio Grande, no sul do Texas, o chupa-cabras atacou novamente, quando uma cabra de estimação dessa vez foi a sua vítima. Os ataques continuaram no Texas, mas se espalharam também para o sul, até Juárez, no México, onde surgiram relatos de um ser alto com mãos e pés de 3 dedos semelhantes a um canguru distorcido. E essa criatura também tinha uma fileira de espinho nas costas que brilhavam na escuridão. Os ataques acabaram se multiplicando e se espalhando por todo o México, e fazendeiros ali até chegaram a formar esquadrões de vigilantes armados para protegerem suas famílias. Eu gostei, pessoal no México não deixa coisa barata não, moço. E foi aí que em 97 novos casos ocorreram, só que dessa vez em São Roque, Araçoiraba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba, Guapiara e Pereiras, em São Paulo. Todos os casos bastante similares àqueles relatados na América Central e do Norte. E foi aí que el chupa-cabras virou o chupa-cabras. E óbvio que várias pessoas tentavam encontrar explicações lógicas para o que estava acontecendo, mas aí essas mesmas pessoas também passaram a apelar para a explicação de que os animais mortos pelo mundo inteiro eram destinados a cerimônias de candomblé ou rituais satânicos, o que não fazia sentido nenhum, porque se fosse esse mesmo caso, os locais onde os animais estavam sendo encontrados teriam sido dispostos de uma forma ritualística, o que nunca foi o caso, e os animais só eram encontrados sem vida no chão de zonas predominantemente rurais. E foi aí que várias teorias bem elaboradas começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. E dentre as teorias, a primeira nos leva ao Neotrópico, onde vivem predominantemente as únicas 3 espécies de morcegos hematófagos do mundo inteiro. Morcegos hematófagos são justamente os morcegos que se alimentam de sangue. Eu já cursei biologia por algum tempo antes de eu mudar de curso e fazer história, e eu sei que existe essa falácia de que todo morcego se alimenta de sangue. Porém, na verdade, a maioria esmagadora dessas espécies de morcego se alimenta de frutas. E aí existem essas 3 espécies no mundo inteiro que são hematófagas, ok? E essas espécies, embora sejam pequenas, são conhecidas por justamente se alimentarem do sangue de gado e outros animais e, de acordo com essa teoria então, que foi espalhada por um tabloide porto-riquenho, o Vocero, esses casos dos animais drenados de sangue, principalmente em locais como Porto Rico, Costa Rica e El Salvador, são tidos como se os animais mortos tivessem sido vítimas de uma espécie de morcego conhecida e que então a imaginação popular começou a pregar peças para preencher as lacunas que estavam faltando. Mas, casada a essa mesma teoria que é lógica, veio também uma teoria mais difícil de se engolir, a de que talvez esses morcegos tenham evoluídos a um ponto de se tornarem algo muito mais aterrorizante do que a natureza estava pretendendo. Porém, o mundo natural não é o único lugar onde podemos encontrar respostas. E isso porque Porto Rico, o epicentro do fenômeno chupa-cabras, é famoso não apenas pelo arroz con habichuelas, mas também por abrigar vários laboratórios militares de pesquisa animal. Sim, o que levou algumas pessoas a teorizarem que essas instalações poderiam guardar segredos para a existência dessa criatura. E de acordo com essa teoria, o chupa-cabras teria sido resultado de um experimento que deu errado, onde um híbrido ou talvez um predador geneticamente modificado, projetados para fins que a gente só pode especular, acabou sendo criado. Ou por acidente,
ou de propósito. E além disso, tem a maneira como o chupa-cabras ataca, rápida, eficaz e letalmente. E esse método de ataque tão preciso e consistente sugere uma criatura com conhecimento quase cirúrgico da sua presa, né? Um predador de ponta projetado para apenas uma coisa: drenar o sangue de suas vítimas, que vão desde cavalos até galinhas. E também o Osvaldo, lembra dele? Ele também foi uma vítima. Mas há também aqueles que olham para além do nosso mundo em busca de explicações. E numerosos avistamentos de chupa-cabras também foram acompanhados por relatos de luzes estranhas no céu, os famosos OVNIs. E isso nos levou à teoria de que o chupa-cabras poderia ser isso mesmo, gente, o Rodrigo Hilbert. Não, brincadeira. Mas que ele poderia ser de origem extraterrestre. E, de acordo com essa teoria, o que várias pessoas testemunharam não seria então deste planeta, mas sim um visitante das estrelas, talvez perdido ou enviado aqui por razões desconhecidas. Curiosamente, o chupa-cabras também compartilha características com outra criatura lendária, o demônio de Jersey. E o demônio de Jersey é, resumidamente, uma criatura ou cripto que habita a floresta de Pine Barrens, ao sul de Nova Jersey, daí o nome, né? E essa criatura é descrita como um ser bípede voador com patas, mas existem variações sobre como seria a sua aparência física. Ok, mas por que esse demônio de Jersey seria então parecido com chupa-cabras? Então, gente, porque ambos são descritos como tendo olhos grandes, vermelhos e brilhantes, e um rosto achatado semelhante a de um símio, né? E corpos que às vezes são descritos como tendo a pele manchada, que nem a de um sapo, ou até mesmo os espinhos ao longo das costas. Além disso, o demônio de Jersey, assim como o chupa-cabras, deixa para trás ferimentos de perfuração em suas vítimas que lembram o clássico beijo do vampiro. Eu tive que fazer isso. #Força Kaique. E todas essas semelhanças poderiam sugerir, então, uma origem comum à do nosso amigo, o chupa-cabras. Mas uma nova teoria de embasamento científico, inclusive, foi criada quando esses novos relatos de ataques de chupa-cabra começaram a ressurgir no início dos anos 2000, onde, de forma similar ao que foi descrito em Miami em 96, essa criatura teria agora características caninas e andava em 4 patas. O que levou um investigador de um comitê de pesquisa cética chamado Benjamin Radford a investigar o caso, interrogando desde a primeira pessoa a relatar uma criatura parecida com o chupa-cabras até os testemunhos mais recentes daquela época e juntando carcaças de supostos chupa-cabras para recolhimento de material genético. E o que o Benjamin descobriu foi que os chupa-cabras que ele encontrou tinham DNA de coiote, cachorro selvagem e guaxinins. Só que os DNAs desses 12 corpos também indicavam que esses animais estavam acometidos por sarna sarcóptica, causada por um ácaro e que pode resultar em coceira alérgica intensa e borbulhas, como uma erupção cutânea, que ocasionalmente causam pequenas feridas e buracos na pele, fazendo com que o pelo do animal caia e que ele fique fraco e desnutrido. E segundo Benjamin, justamente esses animais, ou seja, os coiotes, os cachorros selvagens e os guaxinins, atacam suas vítimas com mordidas no pescoço e depois as abandonam. Eu tenho 2 cadelas em casa que fazem exatamente isso, e eu posso dizer que é verdade esse bilhete. Então isso explicaria, né, os animais sendo exsanguinados e deixados para trás, porque nesse cenário eles morreriam de hemorragia. Então, no fim, parecia que tudo estava sendo logicamente explicado, não é mesmo? Mas no que realmente devemos acreditar? Seria o chupa-cabras um morcego mal compreendido? Um produto de um experimento militar? Um visitante alienígena? Uma lenda de Nova Jersey? Ou um coiote infectado? As respostas permanecem escondidas nas sombras da noite, onde o chupa-cabras continua a assombrar nossos sonhos e o nosso gado. Mas eu queria saber de vocês. Vocês acreditam na lenda do chupa-cabras? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua teoria. E se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou uma mensagem no direct do Instagram em @espiritosdoalempodcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. E se vocês gostaram desse vídeo,
vídeo, vou pedir para deixarem aquele like, talvez se inscreverem no canal e compartilharem os seus vídeos favoritos com seus amigos ou familiares que gostam desses temas, se vocês quiserem nos ajudar, é claro. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem, quando eu trarei um caso de crime real. Mas antes de eu ir embora, lembrem-se, se forem morar em zonas rurais, cuidado com o chupa-cabras. E a lenda original do chupa-cabras porque nascia uma estrela. Isso foi muito desnecessário. Essa vai pros erros, ok. Mas não foram apenas os corpos exsanguinados que inquietaram... É muito difícil falar isso, né? Caraca, vamos lá. Então, corpos exsanguinados inquietaram. Você consegue, né? Mas não foram apenas os corpos exsanguinados que inquietaram os moradores. E em um dos incidentes... eu ri, que pena. Eu sorri depois que eu falei isso, porque eu fiquei tão feliz em conseguir. E em janeiro de 96, no condado de Isabela, Michigan, 8 bezerros... Por que eu fiz? 8 bezerros, tá, gente? E em janeiro de 96, no condado de Isabela, Michigan, 8 bezerros foram encontrados mortos e esfolados. Ai, tadinhos. Ai, eu não consigo, essa parte vai ficar gráfica. Só que dessa vez, em São Roque, É muito difícil pra gente que não é de São Paulo falar esses nomes, ok? Pindamonhangaba. Nossa, eu não sei lá, eu tô duvidando da minha capacidade de dicção hoje. Só que dessa vez em São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba, Tá, vamos lá. Não, pera, antes disso eu vou ficar ensaiando. Araçoiaba, Araçoiaba da Serra. Ah, ok, consegui. Bora lá. E o outro é Guapiara. Ah, Guapiara é fácil, eu não sei nem por que eu tô fazendo esse drama todo. Araçoiaba, vai.